Meus amigos, eu diria que, enfim, Sword Art Online Alicization voltou a corresponder pelo menos parte das expectativas criadas em cima dessa reta final do anime. Eu digo parte porque esse episódio, ele foi estranho, eu acho que é a melhor definição, porque assim, eu achei um episódio muito bom, muito legal, tivemos ali um clímax muito melhor do que a gente tinha tido até então, mas ao mesmo tempo, algumas situações foram tão imprevisíveis que elas chegaram a ser meio estranhas, como, pô, o Eugeo virando uma espada, é basicamente isso. Eu não tava esperando pelo Eugeo virando uma espada e aquela luta de Eugeo formato espada contra o Golem de espadas. Eu achei legal, tem algumas críticas também sobre a forma como foi produzido. Eu achei que teve muito CG, muita computação gráfica. Eu gosto quando é um pouco mais animada e nesse ponto também não foi a melhor computação gráfica de animes que eu já vi. Inclusive Sword Art Online tinha utilizado esse recurso muito melhor novamente se voltarmos para aquela luta contra os Goblins. Dessa vez eu não achei tão bem feito, mas ficou legal ainda assim. Não vou realmente falar que ficou ruim, ficou horrível, não. Acho que poderia ser melhor, teria gostado mais se tivesse sido mais animado e menos computação gráfica, mas ok, depois de tudo que aconteceu nesse episódio, eu não tenho como negar, o hype voltou demais pra conclusão desse arco. A gente tem ali um Kirito contra Quinella desenhado e, mano, de novo a expectativa lá em cima, e eu espero não me decepcionar, porque eu tava começando a baixar as expectativas, afinal de contas, era um clímax depois do outro que deixava a desejar, muito curto, não tinha todo o peso que eu acho que poderia ter, e agora teve muita ação, muito peso também, um bom roteiro e um caminho muito bem montado pra conclusão do arco. Por isso, voltou o hype, vamos falar disso logo depois da vinheta na análise de hoje. Olá, eu sou o Wagner, esse é o canal Traje Cômico e antes de começar eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso perfil no Deezer, no Spotify, onde tem muitas músicas, aberturas de anime em português e eu tenho certeza que você vai curtir. Talvez você já conheça elas aqui do YouTube, mas é muito importante que você escute por lá porque o Deezer e o Spotify pagam melhor e eu preciso da sua força com isso. Então, por favor, escute as músicas, você vai estar me ajudando demais. E também deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam de animes e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Agora sim, vamos pra análise, bora comentar esse episódio que teve grandes acontecimentos, teve grandes perdas. Eu tinha comentado na análise anterior que aquela aranha, né, a Charlotte, que morreu, eu não tinha sentido tanto a perda dela, afinal de contas no anime ela não teve tanto destaque assim. Eu vi algumas pessoas comentando que na light novel ela teve mais momentos em que ela apareceu e assim deu pra criar um vínculo maior com ela. No anime não rolou, mas em compensação a Cardinal e o Eugeo, aí eu acho que esses aí conseguiram fazer com que o público se apegasse mais a eles. Mas antes de falar das perdas, vamos falar um pouquinho sobre a Quinella, a grande vilã desse arco. A primeira parte do episódio foi basicamente construída para que a gente visse ainda mais a Quinella como uma grande vilã. Afinal de contas, os primeiros minutos serviram para demonstrar a falta de humanidade da personagem, que não tem, assim, nenhum apego pela vida humana, pelas pessoas que ela teoricamente deveria estar protegendo. A gente vê que aquele Golem de espadas não havia sido realmente destruído pela Cardinal, ele ainda estava inteiro porque era uma criatura muito poderosa que continha ali dentro basicamente a alma ou fragmentos da alma de 300 pessoas. Aquele pedaço das memórias que a Quinella roubava das pessoas que ela fazia o ritual de síntese foram utilizados para montar aquele Golem. Eram sempre memórias importantes de pessoas importantes na vida das pessoas que tiveram aquele fragmento roubado, e assim ela conseguiu construir uma conexão muito forte entre aquelas espadas e aquele Golem e basicamente um desejo incansável, incessante de aniquilar tudo que via pela frente por causa das memórias afetivas, da ligação muito forte que tinha daqueles fragmentos. É alguma coisa meio louca, assim, meio esquisita, mas acho que podemos resumir dessa forma. Na verdade foi um pouco confuso o que exatamente aconteceu ali, porque a gente entendeu que tinham esses cristais de memórias, mas eles também estavam lá no teto, né, que a gente viu depois que foi até utilizado para fazer a conexão do Eugeo com a memória da Alice, pelo que a gente entendeu foi mais ou menos isso, porque a Quinella, ao fazer os rituais de síntese, ela tira só um pedaço
pedaço da memória e ela coloca aquele cristal na testa das pessoas no lugar. Não deu pra entender muito bem como que tinha todos aqueles cristais lá em cima e ao mesmo tempo eles estavam sendo utilizados na síntese das espadas que formaram o Golem. Mas acho que o ponto relevante aqui é que a forma que o Golem estava sendo controlado é porque tinha memórias humanas muito fortes, com ligação de pessoas especiais, importantes, e assim criava aquela conexão. Também dessa forma, muitas espadas estavam podendo ser controladas ao mesmo tempo, porque é como se fosse cada pessoa controlando uma ou qualquer coisa do tipo. Também é importante dizer que esse era só um protótipo e que para construir a arma final que a Quinella desejava, ela precisaria da vida de metade da população. Um negócio meio Thanos, assim, né? Para conseguir proteger o território humano, ela precisaria matar metade para construir uma arma perfeita que subjugaria o território negro, e esse era o plano da Quinella para conseguir preservar ali o que ela tinha de controle. Não preciso nem falar que os nossos protagonistas ficaram em choque, né? Afinal, eles estavam lutando contra muitas vidas humanas, mesmo que indiretamente. E isso foi um ponto importante porque fez com que a Cardinal ficasse meio impotente diante daquela situação, né? Ela, sabendo que o Golem continha vidas humanas, não tinha muito que ela pudesse fazer contra ele. E aí, se vendo derrotada, vendo que naquele momento não tinha muito que ela pudesse fazer para confrontar a Quinella, ela decidiu se sacrificar para que Kirito, Alice e Eugeo pudessem ser poupados. Ela disse que daria sua vida, porque se ela fosse lutar, ela conseguiria arrancar pelo menos metade das almas, daria um prejuízo ali para Quinella que ela poderia não ter, mas em troca a Quinella não faria nada contra Kirito, Alice e Eugeo. Então esse foi o acordo que elas fizeram, e a partir daí, mano, foi uma cena bem tensa, no mínimo tensa de assistir, porque a Cardinal começou a ser torturada. A Quinella não foi nem um pouco boazinha, ela não quis vencer de uma vez só, ela disse que estava muito tempo esperando aquele momento, então ela quis torturar mesmo, e foi agonizante porque a gente novamente viu Kirito, Eugeo, Alice naquela posição em que eles não conseguiam fazer nada, que eles não conseguiam reagir, impotentes, e é sempre pesado quando a gente vê o protagonista nessa situação de impotência. Foi parecido com o que aconteceu naquele segundo clímax, né, onde o Kirito e o Eugeo lutaram contra os dois caras que estavam abusando das garotas, em que o Eugeo tava lá preso, tendo que assistir tudo e não conseguia fazer nada, até que ele tirou a força de onde nem ele sabe pra conseguir reagir. Só que dessa vez eles não tinham como reagir porque a Quinella tava muito acima deles, então eles ficaram lá assistindo. Infelizmente a Cardinal foi torturada, ela ficou no seu limite, até que o Eugeo decidiu tomar uma atitude. Ele disse que tinha entendido o seu propósito, pediu pra ser transformado em uma espada, e esse é um ponto muito importante do episódio. Primeiro eu quero falar o que eu comecei a pensar nessa hora. Eu comecei a pensar, cara, o Eugeo vai virar uma espada? Será que ele vai ser a espada do Kirito a partir de agora? Qualquer deixa que o anime dá, eu já fico pensando nas duas espadas do Kirito. Eu e muitos fãs, eu sei que eu não sou o único que faz isso, mas é sério, sempre que tem uma oportunidade, que tem uma espada dando sopa ali, que o Kirito pode ter duas espadas em mãos, eu fico pensando, agora ele vai usar, agora ele vai mostrar que ele ainda tem essa capacidade. Aí eu pensei, pô, o Eugeo vai virar uma espada? Será que o Kirito vai utilizar ela? Será que ele vai ficar com as duas em mãos? Eu comecei a pensar, inclusive, que seria muito interessante porque teria uma conexão imensa entre a espada e o usuário, porque, não, a conexão entre o Kirito e o Eugeo é muito forte. E ainda tinha conexão com a Alice, né, que foi utilizado ali o fragmento dela, que basicamente era o que o Eugeo estava buscando ao longo de toda a sua jornada. Só que não rolou. A espada que o Eugeo se transformou era uma espada que tinha vida própria mesmo, não era uma espada que pudesse ser controlada por outra pessoa. Ele virou um avatar de espada para lutar contra aquele Golem. E eu achei interessante porque a conexão do Eugeo com a Alice era mais forte do que todas as outras 300 conexões daquele Golem. Foi mais ou menos o que eu entendi, e apesar de parecer talvez exagerado, se você for pensar matematicamente, pra mim faz sentido, porque a gente tá falando de sentimentos, da conexão entre as pessoas, e a forma como o Eugeo foi sintetizado pra se transformar naquela espada, pra mim justifica ela ser tão forte, tão poderosa. Então ele conseguiu ter aquele duelo contra o Golem. Foi um duelo meio esquisito, mas ao mesmo tempo foi emocionante pelo que ele representava. Eu acho que ele foi melhor pelo que representava do que pelo duelo em si. E aí, depois de derrotar o Golem, o Eugeo ainda vai contra a Quinella. E nessa hora, apesar de conseguir ferir bastante a Quinella, ele conseguiu arrancar um braço dela, porque ele foi transformado em uma espada que não era de metal, e a gente viu que a Quinella tinha resistência a metais, né? Ela não podia ser ferida por eles. Ele conseguiu danificar a Quinella, mas ele não teve poder suficiente para vencê-la, e ele acabou
quebrando no formato de espadas e depois ele volta dividido ao meio. Cara, sério, foi pesado, mano. Então a gente teve a Cardinal sendo torturada com os heróis impotentes e a morte dela acabou até sendo meio que em vão. É triste falar isso, mas como o Eldiel decidiu contra-atacar, a Quinella não cumpriu a parte dela do acordo e ela matou o Eldiel. E depois ainda foi pra cima do Kirito e da Alice. Vale destacar que não apenas o Eldiel morreu e foi partido ao meio, como a sua espada também se quebrou. Então, mais uma vez, a expectativa de que, de repente, o Kirito poderia utilizar ali as duas espadas foi por água abaixo, porque a espada do Eldiel também quebrou. E depois de tudo isso, a Quinella vai pra cima do Kirito, a Alice entra na frente dele pra proteger. E aqui a gente tem uma cena icônica, emblemática mesmo, porque o Kirito se lembra da Asuna entrando na frente dele pra protegê-lo. Ele começa a pensar que ele tá cometendo os mesmos erros de novo e de novo. Ele vê que ficou impotente durante toda a luta, que pessoas importantes pra ele estão morrendo. E aí a gente tem aquele momento em que o protagonista começa a agir como um protagonista. A gente finalmente começa a ver aquele Kirito hacker de novo aparecendo e ele salva a Alice, que já estava esgotada, e fala: ok, agora deixa isso comigo. E cara, é um final que não tem como não ficar ansioso. O Kirito mostrando que, mano, agora eu tô puto. Agora eu vou botar o pau na mesa e mostrar quem é que manda nessa bagaça aqui. E eu sinceramente não faço ideia do que vai acontecer, porque, mano, pelo que a gente viu, a discrepância de poderes é absurda. O Kirito no submundo, ele não é nem perto daquele Kirito super overpower que a gente viu nas outras versões de Sword Art Online. Ali os poderes são muito mais limitados, ele é muito mais humano, então não sabemos o que ele vai conseguir fazer. A gente ainda não viu a técnica definitiva da espada dele, né? A gente viu só a primeira fase da maestria perfeita lá. Só que por mais que a gente saiba que ele ainda tem uma carta na manga, isso não parece suficiente para derrotar uma vilã com o nível de poder da Quinella. Ela é basicamente uma deusa daquele universo. Enfim, no balanço final, eu gostei do episódio. Ele certamente funcionou para fazer o meu hype voltar, como eu já disse antes. Preparou um cenário que promete muito para a conclusão dessa primeira metade de Alicization. Então, mano, eu realmente estou ansioso pela semana que vem para ver o que vai acontecer. E esse desfecho vai ser um divisor de água em Alicization, porque o anime começou bem, começou com bons clímax, a história bem trabalhada, muitas coisas interessantes sendo trazidas na trama, mas depois começou a não entregar tudo que prometia, a expectativa começou a ficar cada vez mais baixa. Só que agora voltou, então temos a oportunidade de uma conclusão épica e é por isso que eu tô esperando. Então, ou a temporada termina de forma brilhante, criando uma expectativa imensa para a segunda parte, ou então vai terminar como uma decepção, porque eu realmente agora tô esperando muita coisa dessa batalha final entre Kirito e Quinella. E é isso. Agora eu quero saber o que vocês acharam do episódio, o que vocês entenderam aí sobre o lance do Golem e todas as memórias, se vocês interpretaram de outra forma. Realmente foi meio esquisito, meio complicado de entender algumas coisinhas aí, algumas partes desse episódio. O que vocês acharam da luta do Eldiel? Será que ele realmente morreu, né? Bom, é o que parece, mas nunca se sabe. O cara foi dividido ao meio. Eu acho que ele morreu, mas vai saber. Animes. Enfim, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, deixa também um like no vídeo, porque é muito importante, me ajuda, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, escuta as nossas músicas no Deezer, no Spotify, muito importante, me ajuda demais. Também venha fazer parte da nossa comunidade da Amino. Todos os links estão aí embaixo na descrição, então só dá uma olhada, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou gritar que amo você. Se a voz não aparecer, me deixa o meu.